alunos, olá alunas, sou Viviane Soares, professora de História, estou aqui com o Gilbert, intérprete de Libras, e hoje nós vamos trabalhar aí um tema para o primeiro ano do ensino médio. O tema da nossa aula de hoje é o período regencial. Então, essa aula, ela é continuidade da aula anterior, né? Em outro momento, nós trabalhamos aí o primeiro reinado, que é o primeiro momento aí do Brasil independente, quando a gente tem como representante, né, do executivo aí, a gente tem o imperador Dom Pedro I. Nós vamos estudar aí um período que a gente compreende, né, como um intervalo, um período que está entre o primeiro reinado de Dom Pedro I e o segundo reinado de Dom Pedro II. Vamos lá? Então, a gente vai estudar esse período regencial e espera-se que ao final dessa aula você tenha compreendido como se deu o processo, né, a organização política do Brasil num período em que houve um vazio no poder devido à abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Então, uma das últimas questões que nós falamos na aula anterior foi que Dom Pedro I, por uma série de questões, né, inclusive a questão sucessória ao trono em Portugal e problemas que ele enfrentava até mesmo, né, de aceitação no Brasil, aí, alguns conflitos, nós falamos da Noite das Garrafadas, né, por exemplo, e isso tudo fez com que ele deixasse o trono, né, ele deixasse o Brasil e voltasse para Portugal. Quando ele abdica ao trono, ele diz que o faz em nome de seu filho, né? Então, ele deixa o trono para o filho dele, que é o Pedro de Alcântara, que é uma criança de 5 anos de idade. Aí a gente já pensa, né? Uma criança de 5 anos de idade, ela pode assumir um trono? Não tem como, né? E não é só nem porque assim, ela não pode porque ela não consegue. Ela não pode porque ela não consegue, porque isso também, né, está previsto na Constituição. A Constituição que a gente seguia, né, a Constituição de 1824. Então, período regencial, para a gente compreender e conceituar, então, que período que é esse, né? Ele vai de 1831, quando da abdicação, né, até 1840. Devido a essa abdicação, né, e a falta de um herdeiro com mais de 25 anos que pudesse governar, o Brasil foi governado por regentes eleitos pelo parlamento. Aí a palavrinha regentes, né? Quem é o regente? É alguém que vai conduzir, né? Sim, alguém que vai aí, organizar, administrar. Se a gente falar um regente de uma ópera, né? Não é aquela pessoa que está organizando ali. O professor, ele é um professor regente, né? Quem está o quê? Conduzindo aquela aula, né? Conduzindo seus alunos, organizando, né? Tendo a responsabilidade. Então, o regente, né? Ele vai ser a pessoa ou as pessoas, como a gente vai ver, que vão ficar aí na administração do Brasil na ausência de um rei para assumir o poder. Então, sobre a questão sucessória, como eu disse, ela era uma questão que estava prevista na Constituição de 1824. O que essa Constituição dizia em seu artigo 122? Que durante a menoridade, o Império vai ser governado por uma regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem de sucessão, e que seja maior de 25 anos. Aí ela diz depois no próximo artigo, se o imperador não tiver parente algum que reúna essas qualidades, será o Império governado por uma regência permanente nomeada por uma Assembleia Geral composta por 3 membros, nos quais o mais velho será o presidente. Por isso que eu falei o regente ou os regentes, né? Porque inicialmente a regência ela é composta por 3 pessoas, são 3 membros e o mais velho seria o maior responsável aí, né, por essa regência. Bom, então vamos aí compreender as características desse período regencial, né? A gente tem primeiramente o poder moderador suspenso. Nós falamos também desse poder, né? Que foi um poder criado pela Constituição de 1824, que colocava o imperador acima dos outros 3 poderes, né? Que é acima do poder legislativo, do executivo e do judiciário, ou seja, o imperador ele assumia o moderador e assumia o executivo. Nesse período regencial, esse poder moderador ele foi suspenso, não tinha o imperador, o poder moderador não estava vigente também.
Os regentes, eles passam a ser eleitos para o cargo de executivo. E isso faz com que a gente perceba uma certa semelhança com a República, né? Em que há eleição para quem vai assumir o cargo executivo. Por causa dessa semelhança, há historiadores, há pesquisadores, né, que vão falar que esse período da história, o período regencial, ele pode ser compreendido como uma experiência republicana, né? Como se a gente estivesse ensaiando mesmo, experimentando, já que algumas características, né, de um regime republicano estavam presentes nesse período regencial, como a gente falou aí, o fato da eleição para o representante do executivo. Bom, esse período ele é muito marcado pela instabilidade política e essa instabilidade ela está ligada ao vazio do poder, ou seja, a ausência do rei, né, da legitimidade que esse rei trazia. Tinha um historiador que dizia que se nem o rei, né, que é o caso de Dom Pedro I, conseguiu controlar o Brasil naquela época, né, no primeiro reinado, que dirá dos regentes ser respeitados, né? Então ela já faz uma referência ao fato de que esses regentes eles não tinham toda a legitimidade que precisavam. Né? Que eles foram questionados, que é um momento aí de eclosão de movimentos, separatistas, ou seja, movimentos que visavam até mesmo a separação de partes do Brasil com relação aí, né, ao governo central, vamos dizer. O que acontece, gente? Esses movimentos separatistas, é muito importante a gente pensar que não são movimentos nacionais, né? Por isso que eu falei de partes do Brasil. Por quê? São movimentos que vão acontecer em determinados locais, são movimentos que mostram esses interesses locais. Nesse período que a gente está estudando, ainda não há aquela ideia de sentimento de pertencer a uma nação, sabe? Aquele sentimento de fazer parte aí de uma grande nação, um sentimento nacionalista, ainda não tinha essa questão do ser brasileiro. A pessoa, ela considerava que ela era daquele local, né? Ela era da Bahia, né? Ela era do Rio Grande do Sul, mas assim, não tinha ainda um sentimento que unisse aí todos do Brasil como se fosse uma grande nação. Aquilo ainda precisava, esse sentimento ainda precisava ser construído. Por isso que a gente fala, né, que os interesses locais, eles fizeram aí frente, né, oposição à causa nacionalista, tá? Então, vamos falar um pouquinho das fases desse período regencial. Então, a gente tem um período aí que a gente chama de avanço liberal, né? Que é o momento aí que a gente tem maior abertura política, a busca por descentralização do poder. E a gente tem um momento também que é de um regresso conservador, né? Que é quando a gente vai ter novamente uma defesa aí da centralização do poder, uma busca pela integridade territorial, né? E a gente vai ter também um processo aí que é a campanha da maioridade. Vamos ver separadamente esses processos, mas antes de falar neles, é importante a gente falar que grupos políticos estavam aí, né, crescendo nesse momento. Nós até já falamos na aula anterior, eu vou só lembrar vocês que nós tínhamos aí uma divisão em grupos políticos, que seriam os liberais moderados, né, que queriam aí um federalismo, uma maior autonomia às províncias, mas eles eram mais controlados. A gente tinha os liberais exaltados, que queriam reformas políticas, né, mais radicais, mais profundas, vamos dizer, né, eles queriam um processo de federalismo de uma forma mais radical mesmo, falavam em igualdade social e até já se discutia a abolição da escravidão. E a gente tem os restauradores, que são aqueles que defendiam a restauração, né, ou o retorno de Dom Pedro I ao poder. Esses restauradores, eles vão perder sentido logo que Dom Pedro I falece, né, porque aí a causa deles, ela deixa de existir. Mas então vamos ver esses processos que vão acontecer aí durante o período regencial. Primeiramente, a gente tem um primeiro momento que nós chamamos de avanço liberal. Então é o período em que a gente tem aí, né, características mais liberais, né, dentro das regências. Então, a gente tem a primeira regência, que é a regência trina provisória, né? Então, trina porque são 3, nós falamos, provisória porque até que se definisse de uma maneira aí mais sistemática como seria o próximo governo, né, a próxima regência. Então, ela vai seguir a Constituição de 1824, ela fica um tempo curto, né, de abril a junho, até que a gente tenha a regência trina permanente. Então, a regência trina permanente, ela vai ser eleita, né, ela é composta por políticos mais moderados, né? Não são os exaltados lá, são os liberais moderados, que nós já falamos, né? E a ideia deles é apaziguar as divergências, visto que já percebia, né, que essas questões regionais, esses conflitos estavam muito fortes. Então, buscou-se colocar um representante de cada canto do Brasil, justamente tentando aí
causar, né, propiciar essa unidade. A gente tem como um fato importante nesse momento a criação da Guarda Nacional, que é criada aí pelo ministro da Justiça, que é o padre Feijó. E a ideia da criação dessa Guarda Nacional é de dar poder mesmo até a fazendeiros, para que eles pudessem armar seus jagunços e resolver conflitos naquelas localidades, né? Por isso que a gente até conhece os chamados coronéis. Esse título, ele vem desse período da Guarda Nacional, né? E é um momento também que tem o desenvolvimento de um Código de Processo Criminal. Há um ato adicional à Constituição, né, que vai trazer características mais liberais para esse período da regência. Ainda do avanço liberal, gente, lá nesse ato adicional foi votado que a regência deixaria de ser trina e passaria a ser una. Então, na regência una, somente um regente, aí nós vamos ter o primeiro, que é o padre Feijó, que é aquele que criou a Guarda Nacional, que eu falei agora há pouco, né? Ele estando no poder, gente, vai ser a primeira eleição direta, né, que a gente vai ter na história do Brasil para o Executivo, que quando o padre Feijó ele é eleito, mas ele é um homem que ele encontra muita resistência na Câmara, né? Então, ele não consegue aprovar as medidas que ele quer. Ele é muito cobrado porque o Brasil está vivendo muitas revoltas, né? A gente está tendo movimentos aí locais, como a gente falou, e ele não consegue controlar essas revoltas, então ele é muito cobrado. E ele faz o quê? Ele tenta aumentar o poder dele, mas ele não consegue. E esses fatores vão levar à renúncia do padre Feijó, né? Já que ele não estava conduzindo aí de uma maneira harmônica, né? Estável a regência. E aí que a gente vai ter o chamado regresso conservador, ou seja, a gente teve um avanço liberal, né, e agora a gente vai ter um retorno aí a questões mais conservadoras nessa regência. Então, uma marca aí é a regência do Pedro Araújo Lima, regência una também, né, um só. Então, ele vai tentar centralizar novamente o poder, né, a gente está falando desse regresso, né, enquanto o governo anterior tentou descentralizar, esse vai tentar um maior controle, né, tentando medidas mais conservadoras. É nesse contexto que a gente vai ter o desenvolvimento dos partidos políticos, né, que vai ser o Partido Conservador e o Partido Liberal. Né? É até importante a gente pensar que esses anteriormente ainda não eram partidos, eram grupos políticos, né? Mas agora eles começam a desenhar-se como partidos políticos, né? Que são esses dois aí. Então, gente, nesse contexto aí, né, que Araújo Lima ainda está no poder, a gente tem uma lei interpretativa do ato adicional, ou seja, a gente tem um ato adicional à Constituição e agora a gente tem a interpretação dele. E nessa interpretação, algumas medidas centralizadoras, elas vão ser tomadas, né? Então, a ideia é o quê? Que a gente pudesse aí fazer com que o poder central, ele fosse recuperado novamente, já que o histórico que a gente está tendo aí nesse período é de uma fragilidade desse poder central, né, de uma contestação desse poder. Então, esse ato aí, essa interpretação desse ato é uma forma aí de controlar mais o poder, né? As divergências, elas cresciam muito, eram muitas revoltas, nós vamos falar agora mesmo, né? À frente a gente vai falar dessas revoltas. Então, enquanto estava tendo essas revoltas, a gente percebe que a instabilidade, ela cresce muito nesse período regencial. E aí, uma saída que foi encontrada foi o golpe da maioridade, né? Golpe da maioridade, o que é isso, né? A gente até fala, né? Um golpe é algo que não está previsto e da maioridade, né? Alguém vai se tornar maior de idade, né? Então, esse golpe, ele é pensado pelos liberais que estão fora do poder, a gente viu que são os conservadores que estão no poder, né? É pensado por eles como uma forma de chegar ao poder. Qual que era a ideia, gente? Era adiantar a maioridade, né, do príncipe, do Pedro de Alcântara, para que ele ficasse maior de idade antes da hora e pudesse, assim, assumir o trono. É muito interessante que essa medida, ela tem a iniciativa por parte dos liberais. E aí isso fica muito curioso. Olha, os liberais, eles estão apoiando uma medida para levar Pedro de Alcântara ao trono e centralizar o poder, sendo que os liberais defendem a descentralização do poder. Chega a ser até curioso, né? Mas o que acontece? É uma marca muito forte desses partidos políticos, né? Os partidos, eles tinham ideias muito parecidas, né? Então, havia até a frase que falava que não tinha nada mais liberal do que um conservador no poder. Ou seja, né? Estando no poder, as diferenças deles eram mínimas, né? Eram partidos que se diziam diferentes, que disputavam, mas quando chegavam no poder eles faziam a mesma coisa. Então, esse apoio aí ao golpe da maioridade é uma marca muito forte disso, né? Quer dizer, os liberais estão aprovando a centralização do poder porque era uma forma que eles viam de voltar ao poder, né? Então, com o golpe da maioridade, a gente vai ter aí, né, o início do segundo reinado, que é tema para uma próxima aula que a gente vai ter no Enem.
Mas aí, se falando das revoltas regenciais, né, que causam essa instabilidade no período regencial, a gente pode citar algumas aqui, né? Nesse mapinha a gente traz aí o local e a revolta, né? Então a gente tem lá na região do Amapá, onde acontece a revolta conhecida como cabanagem, né? É uma revolta que fala muito das questões sociais daquela região. O nome em cabanagem é em referência às moradias das pessoas, né, que eram principalmente construções que se chamam de palafita, né, que as casas são construídas sob estacas de madeira, estacas de madeira, por causa de área de muito rio, né. Então é um movimento mais popular devido às condições de vida. A gente tem também, que vai acontecer aí no Maranhão, né, que é a chamada balaiada, que também é uma referência aí, né, a busca aí por melhores condições, sim, por atenção maior à região, e o nome é uma referência aos produtores de balaio, né. A gente tem a sabinada e a revolta dos malês, que acontece na Bahia, né? A sabinada é referência por causa de um médico, que é um dos que dão início a esse movimento, né? Chamava-se Sabino. E a revolta dos malês é uma referência aos escravos malês, né? Que eram escravos que tinham, pessoas escravizadas, né? Que tinham ido para a Bahia, mas que sabiam ler e escrever em árabe, né? E eram muçulmanos, então eles fazem um movimento muito grande, né? Na história aí do Brasil, a gente pode falar que é um movimento muito forte de resistência, que não conseguiu alcançar, né, o seu objetivo, mas que é uma marca muito grande à resistência dos escravizados, ao processo aí, né, de escravização no Brasil. A gente tem no sul aí, né, em Santa Catarina, a Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha, que foi a mais duradoura, que já está mais voltada para uma elite produtora de charque, né, que é um tipo de carne que eles produziam, e a briga deles era tanto pela falta de incentivo do governo, né, devido aos altos impostos que eram cobrados e a concorrência que eles sofriam por outros países que pagavam menos, né, que pagavam menos impostos. Então a gente percebe aí, né, que de norte a sul, né, do Grão-Pará até a região do Rio Grande do Sul, a gente percebe que o Brasil ele estava vivenciando revoltas. E por isso a gente entende essa instabilidade política no período regencial e essa preocupação muito grande, né, de centralizar novamente o poder com o golpe da maioridade. Então essas revoltas, elas mostram uma reação para com o descaso do governo central, elas são um reflexo das condições socioeconômicas, né, em que as pessoas aí viviam, né, que o país passava. É um movimento que vai fazer oposição ao grupo moderado, né, que estava no poder regencial, principalmente. A gente sabe que tem revolta em todo o período regencial, mas quando esse grupo moderado está no poder, elas se acentuam. Então, pessoal, o que a gente viu hoje, né? Nós estudamos aí um pouco do período regencial, aquele momento que a gente chamou de avanço liberal, o outro momento que chamamos de regresso conservador, as revoltas regenciais e o golpe da maioridade, que vai dar início aí ao segundo reinado, que a gente vai trabalhar em outra aula. Vamos testar nosso conhecimento a respeito desse assunto? Trouxe aqui para vocês uma quadrinha popular, né, do folclore pernambucano, que diz o seguinte: por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não pode ser coisa boa, servindo com a mesma gente, né? Então, eles estão falando aí, quando a gente trata desses versos, né, a gente está tratando de qual fato da história do Brasil, nesse momento que a gente está trabalhando, né? Então, letra A, da regência una, letra B, da criação da Guarda Nacional, letra C, do golpe da maioridade, ou letra D, das revoltas regenciais. Então, a gente está falando aí da letra C, né, do golpe da maioridade, que é uma marca, né, da subida aí de Dom Pedro II ao trono e daquela característica, né, que é uma continuidade mesmo da política que já se estava adotando, né, que ser aí um membro da mesma família que já estava no poder. Espero ter contribuído com esses estudos. Fiquem ligados, numa aula do Enem a gente vai falar especificamente do segundo reinado, numa continuidade dessa aula. Até mais!